A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 46. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Qual profeta? Zacarias. Zacarias 9:9. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. O que eu destaco? O Senhor precisa deles. O Senhor precisa deles. Aí, basta tu falar isso, que o dono, que o proprietário, né? Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Aqui está mostrando que Jesus é humilde. O seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. O que simboliza Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta? Que ele carregaria as nossas cargas. Cria de animal de carga. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês que não aguentam mais carregar cargas pesadas, pesos, fardos, jugos. O Senhor Jesus entra em Jerusalém não para ser coroado rei, não para dominar, não. Ele entra em Jerusalém para salvar, para morrer, para ser zombado, açoitado, preso, torturado, morto. Mas sim, ele vai ressuscitar. A obra do Senhor Jesus, o ministério, era de dor, de sacrifício, de sofrimento, de entrega, de renúncia, de humildade. Carregador. Vocês já pararam e pensaram e analisaram essa palavra? Carrega a dor. Jesus é o que carrega a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, mostra toda a humildade. Mostra o que a gente viu no outro capítulo, o servo sofredor, o servo humilde, o filho do homem. O povo, inclusive seus discípulos, não entendiam isso. Eles queriam um descendente de Davi que fosse um rei, que tivesse um trono, um palácio, que colocasse Roma para correr, colocasse os romanos no lugar deles. E Jesus veio num jumentinho, humilde, carregando as nossas dores, os nossos fardos, as nossas cargas pesadas. 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado,
Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles, as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Os discípulos fizeram conforme Jesus havia mandado. Os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Os discípulos fizeram o que Jesus mandou. Os discípulos obedeceram Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, então nós devemos fazer conforme Jesus ordenou. Nós temos que fazer de acordo do jeito que Jesus mandou. Os discípulos têm que seguir, servir e obedecer o mestre. Então, os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Fizeram exatamente isso. E nós devemos nos perguntar: eu sou cristã, eu sou cristão, eu estou fazendo o que Jesus mandou? O que Jesus manda? O que Jesus ordenou? 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, é muito conhecido como Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tem vários títulos nas Bíblias sobre esta entrada de Jesus em Jerusalém. E esta foi, assim, o cântico, o louvor, a adoração das multidões. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse texto é um texto messiânico, um texto profético, que nós encontramos no Salmo 118, verso 26. 10. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, toda a cidade se alvoroçou. E sim, é emocionante. É algo que os filmes, os vídeos, as imagens relatam, né? A gente cresceu vendo. Só que eu acho que ninguém que estava ali entendia o que estava acontecendo, a não ser o próprio Senhor Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto. Toda a cidade se alvoroçou. Estava sendo um acontecimento, né? E as multidões respondiam: ele é profeta. Aí tu pode ver, bendito que vem no nome do Senhor, filho de Davi, profeta. Aí, naquele texto de Zacarias, rei, filho do homem. São tantos títulos, né, para o Senhor Jesus. Mas, o que ele veio fazer? Nos salvar. O Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, esse texto que Jesus diz, está escrito, nós encontramos em Isaías 56, 7, Jeremias 7, 11, Salmo 8, 2. Todos textos a respeito do Messias. E aquela expressão que nós já estudamos, está escrito. Então, a Bíblia que Jesus lia, Isaías, Jeremias, Salmos, né? A lei e os profetas. 14.
Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então, o que a gente vê aqui? Que mais uma vez, os principais sacerdotes e escribas ficavam indignados, ficavam incomodados, perturbados, se sentindo ameaçados pela presença do Senhor Jesus. Porque aquele que tinha um coração puro, sincero, adorava Jesus, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido, o ungido, o descendente de Davi. Hosana ao Filho de Davi, ao descendente, né, de Davi. E eles, os religiosos, não. Eles não queriam esse descendente de Davi. Porque o que eles queriam era continuar reinando, tendo autoridade, controlando o povo, tendo a religião, né? Tendo esses rituais. Tudo como estava bom para eles. Era isso que Jesus significava, uma ameaça. Por quê? Porque eles transformaram o templo num comércio. Quando Jesus derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, Jesus está deixando bem claro, isso aí nada tem a ver com salvação. Isso nada tem a ver com as profecias. Isso nada tem a ver comigo. Isso tem a ver com vocês e com a religião de vocês. A minha casa será chamada casa de oração e vocês fizeram um covil de salteadores. Quer dizer, vocês estão lucrando, vocês estão explorando, oprimindo o povo em nome da religião. E aí as crianças estão dando louvor. As crianças estão adorando o Senhor Jesus. E essa citação do Salmo mostra que quem ama, adora. Que quem adora é porque ama. E os religiosos desprezavam o Senhor Jesus. E eu amo esta pergunta. Vocês nunca leram? Jesus pergunta, vocês nunca leram? Tipo assim, vocês não são os religiosos? Vocês nunca leram? Por isso que a gente está aqui no YouTube, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, para sabermos o que a Bíblia diz. 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, olha bem, nunca mais nasça fruto de ti. É lido como na outra tradução. Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O que eu vou destacar aqui? Que uma figueira, para ser considerada uma figueira, ela tem que ter figos. O Senhor Jesus teve fome. Ele queria frutos, mas ele não encontrou frutos. Ele só encontrou folhas. Então ela era uma figueira que tinha aparência de figueira, mas não tinha frutos. Então o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira.
nunca mais nasça fruto de você. E aí tu pensa, isso aqui é na sequência desse confronto com os fariseus, com os religiosos, com os sacerdotes, com os escribas, com aqueles que deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, mas que na verdade só tinham folhas, só tinham aparência. O que João Batista disse? Produzam frutos dignos de arrependimento. Se convertam. Uma árvore boa dá bons frutos. Tu vai conhecer a árvore pelos frutos. Então o Senhor Jesus se aproxima da figueira e ela não tem frutos, ela só tem folhas. E aqui ele está falando sobre a fé também, a importância de tu profetizar, de tu crer, de tu confiar, de tu acreditar. Tudo que tu pedir em oração, crendo, tu vai receber. Nós temos que orar em nome do Senhor Jesus, acreditando no poder, na autoridade do Senhor Jesus. 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então eu te pergunto, a autoridade do Senhor Jesus é do céu ou é dos homens? A autoridade de João Batista era do céu ou era dos homens? A Bíblia diz que nenhuma autoridade existe sem que Deus dê essa autoridade. Todas as autoridades da terra só têm autoridade porque Deus deu essa autoridade. Todas as autoridades vêm de Deus, mesmo aquelas que estão erradas. Toda autoridade na terra está debaixo da autoridade do céu. O Senhor Jesus recebeu um nome sobre todo o nome. A autoridade de Jesus é suprema. Ela é a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tem as chaves da morte e do inferno. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então, a autoridade de Jesus é do céu e é da terra. É no céu e é na terra. O Senhor Jesus está acima de principados e potestades. Ele é o Filho de Deus. E eles, escribas, fariseus, sacerdotes, anciãos, todos os religiosos não reconheceram que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias prometido. 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas
estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, o que Jesus está falando? Não adianta tu falar, tu tem que viver. Não adianta tu falar, tu tem que fazer. Não adianta tu amar só, que nem eu digo, né, de blá blá blá, de palavras. Tem que ser atos, atitudes. Tem que ser do íntimo. Então, o que a gente está vendo? Autoridades religiosas que não amavam a Deus, não amavam a palavra e muito menos amavam ao próximo. Este filho, ele se arrependeu. Não quero ir, mas depois, arrependido ele foi. Então, publicanos e prostitutas se arrependeram. O que é o publicano? Eu já expliquei muitas vezes, mas continuo, toda vez que aparece, né? Publicano era o agente duplo. Era o judeu que traía os judeus cobrando impostos para Roma. Mas o que era dito é que eles cobravam a mais para ter o seu ganho. Então eles roubavam, vamos dizer assim, né, dos seus irmãos e também para ficar bem com Roma. Esses eram os publicanos, que eram desprezados, odiados pelos judeus, pelos seus compatriotas, porque eles eram considerados traidores. E as prostitutas, né, ou os pecadores, é aquele que vivia de uma forma contrária à lei, mas de uma forma pública. E o que a gente tem visto? A gente tem visto fariseus, saduceus, religiosos, sacerdotes, escribas, anciãos, religiosos que tinham uma vida que aparentava ser santa, reta e piedosa, mas na verdade eles eram hipócritas. Então o que Jesus está falando? Que aquele que é pecador notório, público, que se arrepende, ele entra primeiro no reino de Deus, do que aquele que pensa que está no reino, que pensa que é. Que nem aquele que diz, eu vou fazer, pai. Sim, senhor, mas não vai. Tá mentindo, tá enganando. E o outro diz, não vou fazer, mas se arrepende e vai. É a diferença entre os fariseus e os pecadores. Nós não podemos ser fariseus. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. O que falou de uma forma assim, vamos dizer, desrespeitosa ou desobediente ao pai, depois se arrependeu. E o outro não, o outro mentiu, porque ele, para ficar de bem com o pai, ele disse que ia fazer, mas não fez. Igual os fariseus, que aparentemente estavam de bem com o pai, mas eles não faziam nada do que o pai mandava, não obedeciam ao pai. 33. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, essa parábola deixa bem claro o que eles estavam fazendo, né?
ou o que efetivamente eles iriam fazer. Porque sim, toda vez que o profeta era de Deus e profetizava a verdade, assim como João Batista, que anunciava o reino de Deus, a verdade, a santidade, era morto. Estudamos nos livros proféticos, eles queriam profetas que profetizassem o que eles queriam ouvir. Então, o dono das terras, que simboliza Deus, plantou uma vinha, que simboliza Israel. A gente encontra esse texto em Isaías 5, capítulo 5, verso 1 e 2. Os lavradores, né? Quem são? Os fariseus, os saduceus, os religiosos, os escribas, os sacerdotes, né? Aqueles que estavam responsáveis pela vinha, né? Por Israel. E aí Deus manda seus servos, né? O dono das terras manda os seus servos. Quem são os seus servos? Os profetas. E por último manda o filho, o próprio Senhor Jesus, o herdeiro. E o que eles fazem? Eles matam Jesus, matam o herdeiro, matam o filho. 41. Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, esse texto é o texto do Salmo 118, 22 e 23. Jesus está falando dele mesmo. A pedra rejeitada se tornou a pedra angular. Então, mataram o filho, mataram o herdeiro. O que tu acha que o pai vai fazer? O que o dono da vinha, o dono das terras vai fazer? Fará perecer horrivelmente aqueles lavradores malvados. 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Então, o que ele está dizendo? Nós, os gentios, as nações, as tribos, os outros povos. Por quê? Porque Israel rejeitou. Os filhos rejeitaram. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Por quê? Se tu rejeitas Jesus, tu vai para o inferno. Tu está rejeitando a própria vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu tá na mentira, tu tá perdido e tu tá morto. Tu tá rejeitando a pedra angular. E nós, os gentios, recebemos a palavra. E eles rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Então aqui eu digo que é aqui, ó, o chapéu serviu, né? Ou um ditado: para bons entendedores, meias palavras bastam. Quer dizer, mesmo que tu fale a metade, eles já entenderam que era para eles, que essa parábola que o Senhor Jesus contou era exatamente, vamos dizer assim, o retrato fidedigno do que os fariseus e os sacerdotes faziam, viviam. Outro que diz: entendedores entenderão. Quer dizer, eles entenderam. Eles viram que Jesus estava dando nos dedos deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Assim como João Batista, né? Que eles temiam o povo, porque o povo considerava João profeta. E aqui está dizendo a mesma coisa. Os sacerdotes e os fariseus tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Eles, os religiosos, não temiam a Deus, não temiam as Escrituras, não amavam a Deus, não amavam as Escrituras, não guardavam as Escrituras. Eles tinham medo, era das multidões, porque as multidões poderiam apedrejá-los, poderiam quebrar tudo,
fazer um tumulto. E eles não queriam isso. Então eles temiam as multidões, eles não temiam a Deus.